Amém, boa tarde. Graças a Deus. Ok, deixa eu ler uns versículos aqui. Romanos 14, 17, 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Nós temos outros aqui, mas vamos nos prender aqui um pouquinho. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é exatamente nessa sequência que você entende o que significa viver no reino de Deus. Justiça. Se você, e tem que ser nessa sequência, senão você não consegue partir para o próximo passo, que é paz e alegria no Espírito. Você não vai ter paz se você não, até hoje não entende como funciona o seu relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, então você não sabe quem você é em Deus. Então, quando uma pessoa passa a se relacionar com uma pessoa, com alguém, ele sabe que tipo de relacionamento ele tem com aquela pessoa. Todo mundo sabe, se você tem um relacionamento mais próximo, mais distante, mais íntimo, mais à distância, todo mundo sabe se há intimidade, profundidade ou não. Quando Jesus foi à cruz, ele se fez pecado para que nós fôssemos chamados justiça de Deus. Nós éramos condenados por intermédio do sacrifício de Jesus, nós passamos a viver em justiça, nós fomos justificados, nossos pecados foram perdoados, nós fomos ligados a Deus novamente. Como a Bíblia diz, havia um véu que separava, onde só o sacerdote podia entrar naquele lugar chamado Santo dos Santos. Havia um véu que separava, tanto é que o sacerdote só entrava nesse Santo dos Santos com uma corda. Primeiro é que ele tinha que ter umas campainhas, depois ele tinha que ter uma corda amarrada à cintura, que ficava comprida, porque enquanto ele se mexia no Santo dos Santos, as campainhas, ele estava andando, estava fazendo o que tinha que fazer, as campainhas estavam tocando. Se ele estivesse em pecado, aquelas campainhas não iam tocar, consequentemente, ele tinha morrido, porque se ele entrasse no Santo dos Santos em condição de pecado, ele era fulminado ali. E ninguém podia tirar ele de lá. Então, como é que se fazia? Aquela corda que era comprida, ficava até do lado de fora, onde as pessoas podiam chegar, elas puxavam o sacerdote, o corpo dele morto. Era assim que funcionava. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Ninguém podia falar diretamente com Deus assim. O sacerdote, se ele entrasse em pecado, era fulminado, ele morria. E as pessoas sabiam que ele tinha morrido, porque parava o barulho, silenciava, e aí então morreu. Estava em pecado, puxavam o corpo do Santo dos Santos. Aí outro sacerdote era levantado. Então era assim que a lei determinava as coisas. E quando Jesus foi,
inclusive quando ele inspirou, ele deu o último suspiro na cruz, a Bíblia diz que no templo o véu se rasgou de alto a baixo, porque a partir daquele momento o homem não precisava mais de alguém para ir lá interceder, oferecer sacrifícios por ele. Por intermédio de Jesus, todos que quisessem, que crescem em Jesus, poderiam, então, falar diretamente com Deus, porque passou a ser a justiça de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus. Então, quando você entende isso, e você se porta desta maneira, você está escondido em Jesus, você tem um relacionamento com o Senhor, você vive aquilo que você sabe que é a verdade, que foi conquistado por Cristo, então você é justiça. E quando você toma posse dessa justiça, então você tem paz, que você não vive mais condenado, que você não vive mais como o mundo vive, ou dirigido pela sua carne, e consequentemente você tem alegria no Espírito. Se você não entende o que é justiça, se até hoje você não tomou posse disso, você não vai ter paz. Você não vai receber a palavra por convicção, mas por condenação. Você vai ceder às tentações de duvidar da fidelidade de Deus. Eu me faço entender? Amém. Você vai duvidar. Então você não vai ter paz, você vai viver sem paz. Mas é assumindo a posição de justiça de Deus, você consegue ter paz. Que você consegue ter alegria do Espírito. É exatamente assim. Ninguém vai ter paz de verdade. Por isso tem muitos cristãos que eles são cristãos, mas eles não têm paz. Mas como pode? Porque até hoje ele vive a religião, ele vive a emoção, ele não vive a fé, ele não se tornou, porque ele não quis, ele não assumiu a posição de justiça de Deus. Então, ele facilmente se sente condenado, ele se envolve com coisas irrelevantes. Quantos cristãos que hoje estão fracassando, porque o relacionamento dele com Deus não é com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, de verdade, você consegue estender isso para as pessoas que estão ao teu redor, na igreja, em tudo. Porque você tem um relacionamento com Deus, então você entende como as coisas funcionam. Você é a justiça de Deus. Então você é uma pessoa livre. Você serve a Deus com liberdade, sem aquela escravidão, sem aquele peso, sem a amargura que muitas pessoas carregam ainda. Porque elas não são livres de espírito. E, consequentemente, elas não conseguem ter paz. E, consequentemente, não tem alegria no espírito. Por isso que você vê que muita gente é carrancudo, é pesado. Porque ele até hoje ele não assumiu a posição, ele não entende. O reino de Deus não é isso aí que você está vendo. Comida, bebida, coisas palpáveis, carnais. Você não vai entender o reino de Deus dessa maneira. Você entende o reino de Deus através de um relacionamento com Ele. Um relacionamento. Quando você tem um relacionamento com Deus, então você está se fazendo justiça, relacionamento, não com a igreja, não com a religião, não com as emoções, não com fulano de tal, com Deus. E se você tem esse bom relacionamento, e você entende que o reino de Deus é justiça, acima de tudo, então o Senhor foi à cruz, fez pecado para que eu fosse chamado de justiça de Deus. Então, é paz, eu tenho alegria no Espírito. É nessa sequência. Ninguém vai ter alegria no Espírito se não tiver paz. Ninguém vai ter paz se não se portar como justiça de Deus. Compreende isso? Amém. Não tem como.
Isso é impossível. Por isso que algumas pessoas, elas se envolvem com muitas outras coisas. Porque elas até hoje não entendem o que significa. Eu por anos estive no banco. Então, no altar passou muitas pessoas, líderes, vários. Eu vi o líder que foi corrupto, o líder que foi adúltero, o líder que foi injusto, mas eu continuei lá. Porque eu consegui entender pela misericórdia de Deus, e foi a salvação da minha vida, o que era ser justiça de Deus, o que era ter um relacionamento com Deus. Se eu tivesse a primeira decepção com o líder, eu tivesse ido em busca do lugar perfeito, eu tinha me perdido, porque não existe lugar perfeito. Entendeu isso ou não? Amém. Eu tinha me perdido. Eu tinha perdido o propósito, eu tinha saído do propósito, eu tinha perdido o que Deus tinha para mim. Eu tinha perdido. Quando eu estava sofrendo dor, e que eu precisava, era de uma palavra que pudesse me ajudar, e não uma crítica em alguma coisa, etc., eu tivesse me sentido injustiçada e ido em busca de alguém que passasse a mão na minha cabeça, ou que entendesse a minha dor, isso, aquilo, eu aprendi, sendo justiça de Deus, a ter paz e ter alegria no espírito. E isso fez com que eu vencesse as resistências e me fortalecesse e dependesse mais de Deus. Amém. Muitas pessoas que começaram comigo estão no fundo do poço. Muitas que já estavam lá há muito tempo estão no fundo do poço. Porque rodaram. Eu tenho pessoas da minha época, que eu tenho até fotos comigo, nós demos à luz na mesma época, e etc. Estão no fundo do poço, está no fundo do poço, por quê? Porque rodou umas 30 igrejas. Olha lá, se falando 30, olha lá se não foi mais. Porque nunca teve um relacionamento com Deus, nunca entendeu o que significa ser justiça de Deus, só em busca do lugar perfeito, da ideia perfeita, sei lá o quê, e se perdeu na vida. Ou de um lugar onde talvez seja mais fácil servir a Deus, ou que não tenha isso, ou não tenha aquilo. Enfim, cada um. Cadê o Espírito? O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é o que você está vendo, não é o que você pega. É justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por quê? Porque a gente rega os relacionamentos da gente com aquilo que a gente é. E se você é justiça de Deus, vive em paz e tem alegria no Espírito, naturalmente, o fulano tem defeito, o cicrano tem, sei lá quem, eu tenho, o outro tem, mas nós regamos com aquilo que nós temos, o nosso relacionamento com Deus, aquilo que nós aprendemos, nós pegamos o jeito daquele que a gente anda. Você começa a conviver com uma pessoa, você começa a pegar um jeito dela, muitas vezes assim. Se anda com Deus, você tem que pegar o jeito de Deus. O Espírito é de Deus, a visão é de Deus, a ideia vem de Deus. Então você pega, você tem que parecer com Deus, não parecer com fulano, com cicrano. Você tem que parecer com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Se você não andar de acordo com Deus, você não vai, você não tem como andar com Ele. Não tem como. E é entendendo várias coisas, e isso aqui é fundamental, que a pessoa vai construindo
um relacionamento realmente maduro em Deus, com raízes profundas, Quem cria raízes de verdade, não fica só aqui na superfície, raízes. Tem um relacionamento com Deus. A vida dele é diferente. Ele entende, ele consegue ver as coisas diferentes. O propósito de Deus, as coisas que estão acontecendo, cai lá. Ele está focado em Deus. Nem tudo nós não somos agradados sempre. Nem tudo vai nos agradar. Mesmo nas coisas que Deus faz, tem coisa que Deus faz na vida da gente que a gente não agrada. A gente para ali e fala, Senhor, não era bem isso. Mas como você anda e tem um relacionamento com Deus, você confia nele, você decide se submeter a Ele. Não é assim? Quantas vezes já aconteceu coisas com a gente, naquele momento, você, Deus, mas que é isso, Senhor? Mas você confia, você crê que o que Ele está fazendo é certo, então você se submete. E você espera por Ele. E você depende dEle. Aqui, em 1 Coríntios 10, 1 a 6, diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Aí o 12, eu queria muito que você lesse, que você repetisse comigo. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, se as pessoas realmente se colocassem como justiça de Deus, entendessem que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito, ou seja, tudo isso tem a ver com espírito, não tem a ver com carne. Se você não se relaciona bem, não se relaciona de forma espiritual com Deus, se você for na base da carne, você esquece que vai prosperar. Não tem como. Pessoas que andam à base da carne, elas não prosperam. Foi o que aconteceu com eles. Eles aqui, tiveram todos a mesma chance. Todos. Todos passaram, tiveram uma nuvem sobre eles, que os protegia. Todos passaram pelo mar, paredões de cá e de lá, aquele milagre incrível. Todos comeram do maná, beberam da mesma água que saiu da rocha, e a rocha era Cristo. Todos viveram experiências com Deus, nenhum foi excluído. Nenhum. Mas a maioria não agradou a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus disse, esse povo só me busca por comida e bebida. Esse povo não me busca porque é grato, porque me ama, porque tem um relacionamento comigo. Esse povo não se relaciona comigo. Então não gosta mais do tempero do maná. Essa comida é miserável. Tá difícil isso aqui, Deus já não é bom. Tá difícil aquilo outro, quero voltar para o Egito.
Quer dizer, tudo que Deus fazia não era bom, não estava bom. Não era. Para começar, já no início, já diante do mar, já alguns começaram a dizer: por que você nos tirou do Egito? A gente não pediu. Mentirosos. Mentirosos, 430 anos de escravidão pedindo: nos liberta, nos liberta, nos liberta. Aí está diante da situação, agora nós não pedimos nada. Então o ser humano, ele se perde. É aí que Deus vai medindo as pessoas. E se você não tiver um relacionamento com Deus, ao invés de você ficar com Deus, você pode ficar com essa turma que diz: nós não pedimos para que nos tirasse do Egito. Ah, não. Você vê que eles eram tão terríveis, eles não tinham um relacionamento com Deus. O reino de Deus não era justiça, paz e alegria no espírito, era só comida e bebida. Era só coisas que se pode pegar, tocar. Se eram desagradados em algum momento, agradar a Deus ninguém queria, mas não queriam ser contrariados em nada. E quando eram, se viravam contra Deus: queremos voltar para o Egito, queremos apedrejar o Moisés, nada mais presta. E o Senhor diz aqui: assim aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Se você julga, eu estou em pé, então vigia. Vigia. Você julga que está em pé, vigia. Vigia, porque você pode ter do teu lado alguém que é um cristão carnal. Alguém que é carnal, que só busca Deus por comida e bebida, não tem um relacionamento com Deus, não tem um relacionamento espiritual. E você pode ser corrompido. Você pode ter alguém que só fala em retroceder, em voltar, em reclamar. E o Moisés tem defeito todo dia, o fulano tem defeito, a comida está ruim, a coisa está ruim. Então, se você, nada está bom. E aí algumas pessoas dizem, eles diziam, alguns colocavam como se a coisa para eles estava mais difícil. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, que todos tiveram as mesmas oportunidades, viveram as mesmas coisas. Só que uns, como Josué, Caleb, resistiram, venceram as resistências, superaram as dificuldades, passaram pelo processo, entenderam o trabalhar de Deus, eram gratos pela liberdade. Outros se sentiam vítimas, se colocavam como vítimas e como injustiçados ou prejudicados ou qualquer coisa assim. E o Senhor deixou bem claro a indignação dele pelo comportamento. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vivemos a última hora. O Evangelho está se corrompendo dia após dia. O amor de muitos tem esfriado. As pessoas vão revelando que tipo de relacionamento que ela tinha com Deus. Você só revela o seu relacionamento, que tipo de relacionamento você tem com Deus, quando você está sob uma pressão. Isso é verdade. Mas a Bíblia diz que nós somos pressionados de todos os lados, mas podemos vencer todas. Você mostra que tipo de relacionamento você tem com Deus? É quando vem as pressões, as situações, ou quando você se sente contrariado, você vai mostrar que tipo de relacionamento você tem com Deus. Você busca Deus por comida e bebida, você busca Deus de forma carnal, o seu relacionamento é carnal. É carnal. Você não vê esse povo
quando estavam chateados com alguma coisa, e buscar a Deus? Eles iam reclamar, eles iam murmurar. E a mesma coisa hoje não muda. Você vê, um está chateado, e o que a Bíblia diz? Que quando as pessoas vão lamentar alguma coisa, que lamente seus pecados. É isso que a Bíblia diz. Você está querendo lamentar algo? Lamente seus pecados, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. De jeito nenhum. Às vezes eu falo, eu já hoje procuro ser mais tolerante com isso, mas eu tive fase da minha vida, principalmente no início, você não tem muita tolerância com algumas, quando chega algum com lamentação, dizendo, é porque Deus não fez, é porque Deus isso, porque Deus aquilo outro, e algumas vezes eu dizia que, bom, então deixa eu ler isso aqui para você, não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que os possam suportar. Bom, então Deus mentiu na sua palavra? E eu já tive fase de gente muito murmuradora, de reclamar e dizer, peraí, então, oh Deus, como o Senhor é mau com essa pessoa. Como é que o Senhor pode fazer tanta injustiça com essa criatura? Ela é tão certa, tão honesta, tão correta, tão fiel, tão isso, o Senhor só está pesando a mão, que Deus mau que o Senhor é. Bom, então peraí, o Senhor mentiu aqui, Senhor. O Senhor disse que não daria nada, a pessoa, não estou suportando, não suporto mais. Mas peraí, então, Deus, como o Senhor pode mentir desse jeito? O Senhor disse que não daria nada além do que a pessoa podia suportar. Então, às vezes, demora para as pessoas deixarem entrar o entendimento. Então, às vezes, as pessoas tomam suas decisões, aí elas querem jogar para Deus. Eu vejo isso há 500 anos. Eu vejo, a pessoa faz uma atitude, ela quer jogar, a culpa é de Deus, a culpa é do Moisés, a culpa é do fulano. Ele não vai chorar para Deus, ele vai chorar no ombro de um e outro. Ele não quer mudar o comportamento dele, ele quer te fazer de vítima de um pobre coitado que está recebendo o pior. Não, esse não é o espírito que Deus espera encontrar em ninguém. E Deus não é injusto, Deus não, a Bíblia deixa bem claro que Ele chega na hora, Ele não se atrasa, Ele não dá nada além do que uma pessoa possa suportar, mas Ele manda o escape. Acontece que algumas pessoas, elas não entenderam o que significa um relacionamento com Deus. Elas não entenderam. Elas não se relacionam com Deus, elas ainda não assumiram a posição de justiça, paz, alegria no espírito. Está aqui o Senhor dá a oportunidade, todos viveram as mesmas situações, só que uns não agradaram a Deus. Quando o Samuel chegou na casa de Jessé, o filho mais velho dele já olhou e já disse, esse certamente é o rei. O Senhor disse, não, não é não. Você vê a aparência, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor conhece o meu coração e o seu coração. Quando você tem um relacionamento com Deus, você não vive de casca. Você não se faz de espiritual, você é espiritual. Você não precisa sair provando que você é espiritual. Você não vive fazendo caras e bocas e vestindo roupas ou fazendo penteados ou movimentos zen para mostrar que você é santo. Ou você é santo ou você não é santo. Você não precisa ficar criando meios para mostrar que você tem um lugar, que você existe, que você é de Deus, Deus te honra. Você é de Deus, aconteça o que for, Deus vai te colocar lá. Quando você é de Deus, você não tem que fazer essa força, que eu vejo que tem muitos cristãos exaustos.
porque ele tem a necessidade de criar todo um aparato para mostrar que ele é espiritual, que ele é santo. Ele é espiritual, ele é santo. Ele é espiritual, ele é santo. E no fundo ele não é. Ele gasta mais tempo em vender essa imagem do que se tornar uma pessoa santa e espiritual. Então quando você é, você é. O fulano não enxergou, você não importa. Porque você é. Você não vive para vender uma imagem. Você é o que é. Eu sou justiça de Deus. Eu tenho paz e eu vivo alegria no Espírito. Deus tem me dado, eu não vou cobrar a Deus algo, Ele tem me dado oportunidade. O tempo e a sorte pertencem a todos. Eu estou comendo e bebendo da mesma comida espiritual. Se algo não está acontecendo na minha vida, a culpa não é de Deus. Eu me faço entender? Amém. Se eu julgo estar em pé, eu tenho que cuidar para não cair. Isso em tudo. Eu julgo que eu estou em pé na minha casa, cuida para não cair. Você te julga que você está bem em pé no seu trabalho, cuida para não cair. Você julga que você está em pé no ministério, cuida para não cair. Você julga que você está em pé em Deus, cuida para não cair. Você julga que você está em pé na fé, cuida para não cair. Observa tudo. Você julga, você está ali, então preste atenção. A Bíblia está deixando bem claro, preste atenção. Porque se você não presta atenção, às vezes você julga que está em pé no seu trabalho e está tomando a direção errada. Julga que está em pé na sua casa e a sua casa já está pendendo para a direção errada. Julga que está em pé ministerialmente e você já está envolvido com tudo, menos com aquilo que é o propósito para a tua vida. Julga que está em pé em Cristo Jesus, numa fé viva. Vigia, porque Jesus disse, cuidado com o fermento dos religiosos, cuidado com o fermento dos fofoqueiros, cuidado com as coisas que você... Cuidado, não olha para a direita nem para a esquerda. Isso foi o conselho dado a Josué. Você quer amar a vida, como diz aqui em Pedro. Eu não tinha separado, mas olha isso aqui, ó. Você quer amar a vida? Vê se isso aqui não é um conselho para quem quer ser vitorioso. 3:10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal, seus lábios da falsidade, afaste do mal, afaste do mal, afaste do mal, afaste do mal, afaste do religioso, afaste do fofoqueiro, afaste daquele que é o hipócrita, afaste daquele que vai só te corromper, afaste dos fermentos, afaste da iniquidade, afaste do mal, do mundanismo, daquilo que está roubando a sua fé, a sua energia, daquilo que está colocando minhoca na tua cabeça. Afaste dos argumentos convincentes, afaste-se daquilo que é melancolia, afaste daquilo que é miséria espiritual. Afaste-se. Busque a paz com perseverança. Aconteça o que for, busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E isso aqui estava falando, não era para ímpio não, isso aqui estava falando, essa pregação era para justo. Era para quem estava ali e que já andava com Deus. E que facilmente, você quer amar a vida e ver dias felizes? Guarda sua língua. De falar de forma maldita, de falar, de se envolver com coisas irrelevantes, medíocres que matam. Matam. Em nome de Jesus. Vigie o seu espírito, a sua cabeça, a sua fé. Você julga que está em pé, vigia. É muito fácil você se corromper. É muito fácil você sair do espírito e entrar na carne por causa de uma situação, de um fermento, de um negócio ou outro. É muito fácil você, de repente, demolir uma construção que já está lá. Você já foi longe, de repente você começa a deixar aquilo se deteriorar. É muito fácil, julga que está em pé, cuida. Eu vou dizer outra coisa para você, que foi tem muitas coisas, a salvação da minha vida, de um propósito que Deus tem comigo.
eu tive aí. Eu já fui membro, eu já fui obreiro, eu já fiz tudo que você me perguntar, tudo que você me perguntar. Qualquer coisa que você perguntar, eu já fiz. Para o reino de Deus. Tudo. Não teve nada que eu não passei. Nada. De tudo eu já ouvi e já vi. E a Bíblia diz, sobre tudo, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida e da morte. Guarda. Jesus falava, e a Bíblia fala isso o tempo todo. Afasta do mal, afasta do que o mal, daquilo que vem para mal. Quer ver dias felizes? Quer amar a vida? Você quer amar a vida, ver dias felizes? Segue esses conselhos. Deus não nos dá a tentação além do que podemos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, e todo mundo tem que entender isso. Que é vivendo dessa maneira que você vive todas as promessas de Deus. Todos nós temos as mesmas oportunidades, o tempo e a sorte pertencem a todos. Entendeu? O tempo e a sorte, não adianta uma pessoa parar e querer a vida dela. Eu tinha um sujeito que até trabalhou comigo. Esse sujeito vivia na dificuldade, e ele era o sujeito, assim, eu poderia dar nome de marcas aqui, que ele garante que ele fez parte, e que foi ele que criou, e foi ele que foi, mas daí ele foi passado a perna. Eu já tinha sido passado a perna por uns 5. O denominador comum da história era ele, não era? Engraçado isso, né? Engraçado isso. Estava todo mundo rico, só ele estava pobre, as marcas eram dele, ele que tinha. Então, quer dizer, em todas as situações ele foi injustiçado. Em todas as situações ele foi arrancado fora. Em todas. Todas. Então, sempre a pessoa, tem gente que ele não tem a capacidade de parar e olhar para ele e falar, peraí, deixa eu ver o que é que Deus quer de mim. Deixa eu ser justiça, parar de buscar essa justiça, e eu preciso ser a justiça de Deus. Que eu vou viver a justiça. Espera aí, deixa eu olhar aqui. O que é que precisa, Deus está requerendo de mim, o que eu preciso fazer, onde eu preciso chegar. Espera aí, eu vou me curvar diante de Deus. Eu vou falar com Deus, vou invocar a Deus. Eu vou pedir que Ele me ilumine. Porque não adianta eu fingir que não estou vendo, ou eu me fazer de vítima, eu contar uma história para o fulano, para o cicrano, e eu ter uma torneirinha aqui e chorar 24 horas, entendeu? E tentar atrair a pena de Deus do mundo. Eu não venço assim. Eu venço sendo justiça de Deus, vivendo em paz e com alegria no Espírito, entendendo que todas as promessas estão aqui. Basta eu agradar a Deus, Deus se agradar de mim. Se eu julgo que eu estou em pé, eu tenho que cuidar todo dia para eu não cair, porque é muito fácil cair. De repente eu estou aqui, já estou pendendo para uma direção, e eu não estou vendo que isso aqui é o que vai me derrubar. Eu já tenho que cortar isso da minha vida. Peraí, isso vai me derrubar? Não quero saber. Como muitas vezes eu sentada no banco, vinha às vezes num dia até de jejum, de oração. Você está sabendo disso? Não vem quebrar meu jejum. A pessoa, ela é arrogante, ela é isso e aquilo. Não, pensa o que você quiser, minha filha, pensa o que quiser. Deixa eu fazer meu jejum em paz, não vem encher meu ouvido. Preciso de vitória. Vem aqui me fermentar, o que há? Você já está com o espírito derrotado, quer contaminar o meu? Não quero ouvir, não quero saber. Muitas vezes eu fui tida como arrogante ou como mal educada, mas eu fui muito esperta, isso que eu fui. Tem gente que não dá, tem gente que você tem que dizer para ele, não, chega, não quero amizade com você, não quero, você é fermentador. Você quer vir fermentar minha cabeça? O capeta está usando, eu não vou deixar. Tenho mais o que fazer.
Eu tenho sonhos, quero vitórias. Exatamente assim. E seja no trabalho, tem gente que perde emprego bacana, porque vem um fermentador. Você viu o que o chefe fez? Você fez isso? Já tiver. Não, cuida da sua vida. Ó. Eu não quero saber. Não vou me contaminar, não quero veneno. São cortes que a gente tem que dar. Na igreja a mesma coisa. Na igreja a mesma coisa. Quando uma pessoa desfoca de Deus, é porque ela está focada em coisas irrelevantes. O diabo vai derrubar ela. Isso é visível. Minha gente, ninguém cai da noite para o dia. As pessoas já estão caídas há muito tempo, quando elas visivelmente é visto como caído. Ninguém cai, caiu do nada, como isso aqui. Caiu, nossa, caiu do nada. Que é isso? Aqui, ó, já era há muito tempo. Sinais vão sendo dados, a palavra vai falando, vai alertando, mas a pessoa não vigia, ela não presta atenção. Você está em pé, cuida para não cair, vigia a tua cabeça, vigia o teu espírito. Você quer amar a vida e ver dias felizes? Guarda sua língua do mal. Guarde seus lábios da falsidade. Você pode fazer de bom para o fulano, mas para Deus ninguém manipula Deus. Eu sempre falo isso. Você pode me manipular, mas Deus não manipula. Não manipula. E os seus lábios da falsidade, afaste do mal e faça o bem. Não é na casca. O bem começa, não tem bem feito aqui se ele não existir aqui. Ou tem o bem aqui, ou aqui, vai falir. É só teatro, é encenação. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo. Do justo. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E isso nós temos que ter dentro de nós. Nós vamos falar com Deus agora. E o primeiro passo para se ter vitória na vida é você entender o que significa ser justiça de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz, alegria no espírito. Porque aí você pode entrar na presença de Deus com um coração sincero. E com um coração realmente sincero, puro, você é ouvido. Me faço entender? Amém. Então, Deus nunca nos manda uma mensagem por acaso. Ele está sempre nos enviando. Não tem mensagem que ela vem do nada. É sempre a prova. Cada mensagem é Deus dizendo: eu te amo. E eu não quero que você se perca. Eu não quero ver você se perdendo. Você julga que você está em pé? Vigia. Vigia tudo. Vigia o que você está pensando, está sentindo, que está ao teu redor. Faz os cortes, ajeita a coisa, põe no lugar. Foca no que você tem que focar. É assim que a gente se torna pessoas vitoriosas na vida. Se você quer ser um vitorioso, uma vitoriosa, um cristão vitorioso, não tem outra maneira. Amém?